para Porto Alegre para fazer faculdade. Comecei a fazer psicologia na PUC. E aí foi um momento, então, que eu tive muito contato com teatro. Mas desde criança, na verdade, eu gostava, né? Recortava figuras de jornal, de revistas, montava teatros, fazia peças. Não existe isso do se inspirar, de entrar em alfa para... Não, né? É resultado de trabalho. A minha formação de teatro foi na URGS. Fui professora da URGS. Meu nome é Sandra Dani. O ator é uma condição, né? Uma vez ator, nunca mais tu deixa de ser, mesmo que não exerça mais, vamos dizer assim, né? Implica numa qualidade de olhar diferente, né? Numa sensibilidade. Acho que a formação do ator toda deveria iniciar pelo treinamento dos sentidos, né? Eu hoje, se fosse fazer um currículo para um curso de ator, eu faria isso, né? E faria todo centrado na prática, né? Tudo centrado na prática, toda a teoria voltada a partir do fazer, né? Então, no momento que tu faz, tu vai na teoria e tu acrescenta ao conhecimento, né, prático, esse material teórico que é substancial, mas que não existe sem a prática. Não existe isso do se inspirar, do entrar em alfa para... Não, né? É resultado de trabalho, ou seja, então é isso, eu procuro, o meu trabalho é sempre muito físico, né? Eu acho que todo os personagens, né? A maneira como eu encaro o fazer, né? É sempre investigativo, então eu me coloco, tenho que me colocar fisicamente disponível, né? Eu me preparo muito antes, sempre com vários exercícios, né? Que eu julgo que são importantes para mim, né? A nível de preparação, para tu poder enfrentar tanto o período de ensaios, né? Quanto também enfrentar essas outras qualidades que tu vais trabalhar num personagem que respira diferente de ti, que tem um andamento diferente, né? Que tem uma energia completamente distinta às vezes, né? E que tu tens que te tornar disponível para poder experimentar todas essas novas experiências, né? De lidar com esses elementos que não são propriamente teus, né? É uma energia tua modificada, né? Mas o modificar é o que resulta muito, muito interessante. Então, isso eu levo, seja a nível de texto, né, ou a nível, assim, realmente físico de trabalho. Claro que isso depende muito da orientação do diretor, mas eu preservo isso aí muito porque eu não abro mão desse meu trabalho corporal, experimental, né? Se eu tenho que fazer de forma solitária, procuro não fazer tão solitariamente, né? Mas eu não abro mão disso, né? Então eu abro espaço para que eu possa trabalhar paralelo a essa orientação do diretor e do espetáculo, sempre levando em consideração, em primeira importância, né, o espetáculo em si como um todo, né? Eu acho interessantíssimo o trabalho com cinema, né? É um trabalho que eu não sei, né, fazer, né, na verdade, né? Eu fiz muito pouco, eu fiz há muitos anos atrás, em Porto Alegre tinha um movimento grande de Super 8, de filmes Super 8. E agora, com os curtas, né, eu tenho feito e tenho procurado fazer porque me interessa conhecer mais
essa área, né, de atuação. É completamente diferente, por isso mesmo eu acho interessantíssimo, né? Porque a representação no teatro ela é toda maior, né? O gesto é maior. E no cinema não, o cinema pega detalhes, né? Detalhes da tua mão, do teu olho, né? Aproxima. Então, é uma representação muito diferente da representação do teatro. Ela é toda menor, mais intensa, porém menor em termos de expressão, né? E de movimento e de gestual do que é no cinema. Então é um aprendizado maravilhoso, né? E eu digo para o pessoal, olha, estou aprendendo, eles riem assim, porque mas é verdade, não é? E é isso que é bom, a gente está aprendendo, né, a fazer. Qual é a função da universidade? Qual é a função do DAD, vamos dizer? Seria orientar esse caminho do ator, né? O ensino é, na verdade, uma orientação. Quer dizer, tu tens que ter essa compreensão como professor do que é fundamental que esse aluno conheça. O que é fundamental que esse aluno conheça? O que é fundamental que esse aluno experiencie na sua formação, né? Então, há uma seleção, vamos dizer assim, e uma orientação e um objetivo já estabelecido dentro de um currículo, né, onde todas essas disciplinas convergem para isso, para esta formação do aluno, essa formação integral desse aluno. Essa que eu acho que é a grande função do curso, acompanhar, orientar seguramente, né, esse aluno através dessas experiências que o departamento julga fundamental que um ator tenha na sua formação básica, porque eu acredito que é uma formação básica, né? A tua escolha depois é o depois, aí é o teu voo, né? Mas sem alicerce, né, tu não vai voar nunca, né? Então, existem coisas que são essenciais e a especificidade do teu trabalho, a tua escolha pessoal, vai se dar, poderá acontecer plenamente se tu tens uma boa base, te sintas madura o suficiente, né, para poder sozinha ir fazendo as tuas investigações. Eu acho o Instituto importantíssimo, né? Eu acho ele, na verdade, fundamental para as artes, para música, para artes plásticas e para teatro, né? Se nós pensarmos, quando nós estamos falando em teatro, o DAD, na época em que eu entrei, né, que eu fui fazer o DAD, ele era o único curso de formação de teatro, né, aqui no Rio Grande do Sul. Mas foi onde foram geradas muitas cabeças, muitos artistas, que depois foram ser professores ali ou não, né, mas que têm a sua obra reconhecida até hoje, né, e que tiveram uma influência imensa na formação de outros artistas também, né? O acervo que tem o Instituto de Artes, por exemplo, para a história das artes no Rio Grande do Sul, de artes plásticas, é maravilhoso, né? É importantíssimo. A música, idem, né? A qualificação desses músicos. Em teatro, então, era fundamental, porque era o único local, né, onde se fazia arte, se discutia teatro. Claro que existia teatro amador, existiam grupos amadores que já faziam, né, teatro. Existia antes do DAD, por exemplo, o teatro de equipe, né, o teatro estudante, mas que não eram escolas, né, assim, constituídas como o DAD. Naquela época, o DAD era importante, inclusive, como espaço de teatro, porque Porto Alegre tinha pouquíssimas salas de espetáculo, né? E o DAD era concorridíssimo. Vocês não fazem ideia, assim, os espetáculos do DAD eram concorridíssimos dentro da comunidade, assim, de Porto Alegre, sabe? Pessoas voltavam, eram filas para assistir os espetáculos dos alunos de direção no final dos semestres, né? Os espetáculos dirigidos pelos professores com os alunos de interpretação e de direção. Essa era uma prática excelente, né, no DAD, que havia na época. Então,
Eu, por exemplo, o meu espetáculo de formação foi o Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues, né? O cenário foi feito pelo Pasquete, professor Pasquete, que era das artes visuais, mas ele, nessa época, ele era professor de cenografia do DAD. E a direção era do Luiz Paulo e congregava, olha, metade do departamento de alunos, né, do departamento. Ele tinha principalmente, ele era feito principalmente para o pessoal que estava se formando, né? Então era, vamos dizer, para a minha turma, né, que estava se formando. Mas ali entrava o pessoal de direção também, fazendo assistência de direção, como atores mesmo, o pessoal fazendo produção, enfim, era uma infinidade de pessoas, né? Para ter uma ideia, quando eu estava me formando, fazendo esse espetáculo, o Luciano Alabarce e o Gil, né, que é professor hoje no departamento, eles estavam entrando. E eles fizeram parte do espetáculo, né? Fizeram parte do espetáculo. Então, era uma experiência interessantíssima. Primeiro, ser dirigida por um professor e ter uma montagem, que a montagem foi era um fechamento assim do teu trabalho, né? Era muito importante, era uma prática que existia sempre e que depois deixou de ser feita pelas dificuldades e entraves dentro da universidade, né? Não sei com relação aos outros professores que foram e hoje são diretores, né? Ainda exercem, porque nós não temos essa formação administrativa, né? Eu, no meu caso, eu tinha ideias, né? Qual era a ideia fundamental? Eu queria aproximar o Instituto de Artes da comunidade, né? Abrir as portas, mostrar o que a gente faz, qual é a produção de cada departamento, né? Poder expandir e trazer essas pessoas para assistir, para ver da importância do nosso trabalho para a formação do homem na sociedade, né? Porque a importância dos cursos de arte na universidade pública é fundamental, né? Nós sabemos o que isso significa para o amadurecimento de uma sociedade, né? Porque a arte reflete todas essas transformações da sociedade e do homem em si, não apenas reflete, quanto reflete criticamente, esse que é o fundamental, né? Só que os cursos de arte, eles têm características muito específicas, né? E sempre lutaram muito, eu não sei agora, não estou mais dando aula, né, na URGS, sempre lutaram muito com a estrutura da universidade, que ela era mais afeita, vamos dizer, aos cursos científicos, da área científica, tecnológica, enfim. E a área artística tem características outras, né? Eu acho que nós carecemos demais, né, espaços. Eu acho que Porto Alegre poderia começar a pensar na descentralização, não apenas levando espetáculos ou levando trabalhos ou workshops das áreas de artes para a periferia, né? Mas eu acho que nós poderíamos começar a pensar em ter teatros em cada um desses bairros, ou pelo menos em alguns bairros de Porto Alegre, né? Começar a criar novas salas, novos locais, né? Não precisamos de teatros grandes, né? Mas novas salas, né? Bem equipadas, né? Com equipamento. A grande dificuldade que tem se enfrentado, acredito que ao longo do tempo, é a conservação, né? As verbas de manutenção dos teatros e dos espaços, né? Tem que repor o material, tu tens que comprar lentes, tu tens que ter lâmpadas, tu tens que ter uma fiação bem cuidada, né, e preservada. Enfim, essas coisas que são de conservação mesmo, de verba de manutenção. Então, às vezes, tu vês que as pessoas esperam, porque pedem verba e não conseguem dos governos, até que o teatro está caindo, né? As cadeiras estão estragadas, o palco está com cupim. Aí, tu tens que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Para passar muitos anos sem poder
teve uma verba semelhante, né? Mas então, eu acho que poderiam se multiplicar esses espaços, né? E poderia ter, talvez, uma participação maior da iniciativa privada, né, na criação de espaços novos, em parceria com os governos, né, para quem faz teatro. E eu acho isso importantíssimo. E, principalmente, para quem faz teatro aqui, né? Para quem produz teatro e faz teatro localmente. Nós temos excelentes atores, excelentes diretores, né, produtores, cenógrafos, figurinistas, né, e temos que, principalmente, eu acho, que ter campanhas, sabe, de conscientização da comunidade, mostrando a qualidade do trabalho que se faz aqui, quer dizer, priorizando exatamente esse aspecto. Deveria ter um investimento maior dos governos na arte, né? Um reconhecimento da importância desse aspecto na formação do povo, né? E também nas escolas, né? Isso faria muita diferença mesmo para trazer as pessoas para dentro do teatro, ou para ver teatro, né? Seja esse teatro feito entre quatro paredes aqui, ou seja na rua ou em praças, né? Mas que a gente tivesse oportunidade de trabalhar teatro em vários espaços, de várias maneiras, para várias pessoas, né? Às vezes tem peças que são mais herméticas, outras menos, né? Mas isso não quer dizer, né, que tu não vá entender, né? É como uma criança indo assistir um Shakespeare, por exemplo, né? Ela vai ter um entendimento dela, pode ser que fique só no capa-espada, mas é maravilhoso aquilo, né? Um adulto já terá outra compreensão, né? São vários níveis, isso de dizer, porque é infantil, tem que ver só a coisa. Não, não é por aí. Só o fato de ir já é uma experiência maravilhosa. Não acho que tem que ter uma formação anterior, né? Mas eu acho que ajuda muito, por exemplo, quando se tu vens de uma escola que trabalha a tua sensibilidade, né? Que trabalha esses aspectos nos seus alunos. Então isso, claro que cria um olhar diferenciado da criança, né? E vai ser muito importante para ele como adulto, né? Se ele faz, se ele vai a teatro, se são pais que levam, né? Se ele gosta de música, se ele ouve, se ele... isso faz toda a diferença, né? Eu acredito realmente que as escolas poderiam, e as famílias, né? Mas a escola em si poderia dar essa ênfase maior, né? No ensino das artes plásticas mesmo, essa experiência com o sensível, né? Ou saber trabalhar com a cor, com a forma, isso te modifica como pessoa, né? E, obviamente, que abre espaço para que tu sejas um consumidor de arte quando fores adulto, né? Que isso seja uma coisa importante na tua vida, porque nós temos uma concorrência, as pessoas trabalham muito, né? Tem muitas vezes trabalham o dia inteiro, né? E às vezes chegam em casa cansados, aí tem uma televisão que está dentro de casa, que te traz o mundo para dentro da tua casa. Isso aí é difícil, né? É difícil tu enfrentar uma concorrência, assim. Eu não acho que, na verdade, a televisão seja uma concorrência para o teatro, né? O teatro é uma arte muito antiga, mas necessária, existe, está aí até hoje, né? Se desenvolveu de maneira fantástica, né? Em termos assim de tecnologia, inclusive dentro do teatro, no teatro, né? Dos equipamentos e tudo mais. O teatro tem essa característica que vamos dizer assim, ele é temporal, né? No momento que tu fixa, tu faz um DVD, é outra coisa, é teatro em DVD. Entende? Eu acho válida a experiência, acho que uma coisa não substitui a outra. Teatro é teatro, é para ser visto com a presença física do ator, né? E o público ali. Isto é o que torna realmente a nossa arte distinta de todas as outras,
né? Porque a música tu podes realmente gravar, tu não precisas assistir a performance, a não ser que seja um instrumentista performático, aí é outra história, né? Mas isso é uma exceção, né? Na verdade. Agora, teatro não, teatro tu precisa da presença física do ator e tu precisa do espectador, né? É o olhar dele sobre ti, sobre o que está acontecendo e essa relação tua com o espectador e que vai dar a dimensão e a relevância daquele trabalho, né? Que é conferido pelo olhar do espectador, né? Então, isso é maravilhoso. Eu acho que, às vezes, o teatro que se faz hoje está pecando por tentar imitar o que se faz na televisão, né? Então, tu vês peças assim, televisivas que não têm o menor interesse, é um erro, é um equívoco isso. Nós estamos abrindo mão do que é fundamental e que qualifica o trabalho que a gente faz e define desde o seu princípio, né? Então, eu acho que o filmar é importante porque tu precisas também, é uma maneira de divulgar muito mais rápida e mais barata, né? Tu pegas as fitas de DVD, carrega para qualquer lugar aquilo, né? E tu coloca ao mesmo tempo, inúmeras pessoas, milhares de pessoas ao mesmo tempo podem ver, né? Em diversas partes do país ou em diversos... É maravilhoso como divulgação, como instrumento de divulgação, né? Mas não pode concorrer com o teatro mesmo, né? O teatro é ele ali na hora presente, né? Terminou, acabou, fica na memória de quem viu.